Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa nova aula da Maratona Chega de Ansiedade. Na aula anterior, nós conversamos sobre a importância da alimentação no processo de ansiedade, alimentações que contribuem para que a gente fique mais ansioso e alimentações também que favorecem a diminuição da ansiedade. E hoje a gente vai conversar sobre a importância dos exercícios físicos no tratamento da ansiedade. E como a gente está dizendo de um problema comum, o exercício físico ele pode ter uma intervenção maravilhosa nesse processo e comprovações científicas dizem isso. E se você não tem a prática do exercício físico diário, olha, eu acho que seria uma boa ideia você começar a colocar isso em prática na sua vida para que você sinta a diferença no seu dia a dia. Se você sofre com ansiedade generalizada, principalmente você vai ver o quanto que você vai ter de transformação no teu dia a dia com uma simples caminhada de 30 minutos. E eu estou falando de algo que realmente especialistas falam sobre isso, pessoas, médicos, cientistas tratam sobre o assunto. Eu quero que você se conscientize sobre essa questão. Quando a gente fala de ansiedade, relembrando, eu estou falando da ansiedade generalizada, aquela que traz como características a preocupação excessiva, a sensação de tensão, a falta de ar, os pensamentos obsessivos. A gente está falando daquele processo de ansiedade que faz a gente ficar naquela ligação de que algo vai acontecer de errado, de ruim, o corpo começa a entrar em ação, a gente pode ter ataques de pânico e até mesmo ter interferência de muitos pensamentos no nosso dia a dia, tirando a nossa qualidade de vida. É dessa ansiedade que eu estou falando para a gente, tá? Então, quando a gente tem o exercício físico diário, vamos lá, colocar uma rotina de exercício físico no mínimo de 4 a 5 vezes por semana para quem sofre de ansiedade crônica, isso tem alguns benefícios importantíssimos. O exercício físico ele reduz o estresse. Por quê? Porque o exercício físico ele ajuda a liberar os hormônios no organismo que aliviam o estresse, ou seja, o exercício físico, ele gera dentro de nós endorfina, o exercício físico, ele gera a liberação de serotonina e de diversos outros neurotransmissores, outros hormônios que vão fazer com que a gente tenha essa sensação de alívio do estresse. Você pode perceber que a gente, quando faz exercício físico, tem um dia muito mais produtivo quando a gente faz no início do dia, ou quando a gente faz lá para o final do dia, parece que a gente tem uma noite de sono melhor, né? E é muito interessante nós termos a compreensão de que tudo isso acaba de forma positiva, contribuindo para que a gente possa se livrar da ansiedade. Fora a melhora de humor, porque quem se exercita produz endorfina, e esse neurotransmissor, ele ajuda no controle do humor, ou seja, eu consigo estar com o meu humor mais regulado, e o aumento da autoestima, porque o exercício físico, ele vai fazer com que a gente tenha uma melhora na nossa imagem corporal, e aumentando assim a autoestima, ou seja, aumentando assim o prazer que eu tenho de me ver da forma que eu estou, e isso vai fazendo com que a nossa ansiedade, ou o nível de ansiedade possa ser reduzido. Bom, como que o exercício físico vai me ajudar, hein, Leandro, a reduzir a ansiedade? Você está falando que uma caminhada de 30 minutos faz isso? Faz sim. Por quê? Porque o exercício físico ele vai reduzir a atividade do sistema nervoso simpático. Ou seja, quando a gente começa a fazer exercícios físicos diariamente, isso ajuda na diminuição da atividade do sistema nervoso simpático, que é o sistema que é responsável pelo estresse no organismo, ou da liberação dos neurotransmissores que são aí responsáveis pelo estresse. Então, você tem uma menor atividade desse sistema nervoso, ok? E aí a gente tem aumento da produção do GABA, porque a produção do GABA é aquele neurotransmissor que vai dar aquela acalmada no cérebro, e o exercício físico também produz isso, e a gente tem a diminuição do cortisol, que é um hormônio estressor, né? Associado ao estresse, o cortisol é que faz a gente viver naquele processo de estar hipervigilante, o corpo começa a se preparar para algum tipo de ação, por quê? Porque a gente está falando aí de um neurotransmissor que realmente nos prepara para essa atividade de luta e fuga, tá? E os exercícios que a gente pode fazer que são mais indicados para ansiedade, é aqui que eu quero que você se apegue, tá ok? A gente tem a yoga, que combina posturas com respiração, com meditação, isso pode ser muito eficaz no controle da ansiedade. A gente tem a caminhada, que a caminhada é uma opção simples, acessível e faz com que a gente tenha um aumento da frequência cardíaca para liberar a tensão. A gente tem a natação, que a natação é uma atividade completa, né, que pode ajudar a relaxar a gente em todos os sentidos e melhorar também o humor, faz a regulação do humor. E a dança, para quem gosta de dançar, mexer o corpo, a dança é uma atividade que, além de divertida,
ela é uma atividade extremamente social e que ajuda a liberar a tensão muscular, faz com que a gente entre aí num processo de deixar com que essa tensão muscular desapareça, porque às vezes a gente está duro e sentir aquela sensação de pescoço rígido, de costas doendo, de peito doendo, e tudo isso, na verdade, é muito da musculatura da gente, né? Então, procure um daqueles que te faça bem, daqueles que vão fazer sentido para você, e comece a fazer exercício e praticar no teu dia a dia, você vai ver a melhora. Bom, qual é a frequência e a intensidade ideal do exercício? O ideal é praticar pelo menos 3 vezes por semana, tá? Esse é o ideal. Mas a duração, a gente tem que entender que tem que levar no mínimo pelo menos 30 minutos de duração. E a intensidade, a gente tem que entender que exercícios precisam ser de baixa a moderada intensidade, que esses são mais indicados para o controle da ansiedade, ok? Bom, exercícios que a gente pode fazer, e exemplos aqui simples e muito eficazes para a ansiedade, e que eu faço. Respire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos, aí você expira pelo nariz, repita isso várias vezes, faça alongamentos suaves, faça uma caminhada em ritmo mais rápido, confortável, tentando manter a respiração profunda. É muito bacana, você vai ver que isso dá um resultado maravilhoso, e eu duvido que você não vai ter em uma semana de exercício uma redução absurda da tua ansiedade. Mas, para que você chegue a esse ponto, você precisa primeiro conversar com o médico. Antes de iniciar qualquer programa de exercício, é importante que você converse com o médico. Comece devagar. Se você é iniciante, comece o exercício de forma simples, com intensidade. À medida que o tempo for passando, você vai aumentando a intensidade, ok? Comece com uma intensidade mais leve, depois você vai para uma intensidade maior. Escolha exercícios que você gosta, exercícios que você está fazendo e que te dão prazer. Se não te dá prazer, gente, não adianta, você vai procrastinar e você vai querer sabotar o teu processo. E aceite os seus limites, não force seu corpo além dos seus limites. Você precisa respeitar as suas condições físicas e entender que os seus objetivos, eles são de médio a longo prazo. A gente não pode querer vencer a ansiedade de uma hora para outra. Então, seja consciente, seja amável com você, não se cobre tanto assim e faça a sua vida valer a pena no seu dia a dia. E aí, o que você acha, hein? Vale a pena colocar em prática agora, no nosso dia a dia, exercícios que vão contribuir para que a gente consiga sair desse processo de ansiedade? Estou aqui aguardando vocês comentarem no vídeo, e eu desejo para vocês uma boa recuperação e que vocês sejam livres da ansiedade o mais breve possível. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.